Mas vamos ficar de pé para ler a palavra. Hoje eu pedi para que os irmãos anotassem os pedidos de oração, e o tema para hoje. Em resumo, falaram sobre batismo do Espírito Santo, a imposição de mãos, viver em comunhão. Pediram também para falar sobre gratidão pelo que Deus faz, pelo amor de Deus. Outro pediu para falar sobre a família. Outro falou para falar sobre a prioridade em Deus. Também teve um pedido para um novo nascimento. E quando eu falo pedido, para falar sobre. Outro tema que falaram sobre o fruto do Espírito Santo. Outra pessoa falou sobre o DNA da salvação, de adoração. E o último pedido aqui foi a última geração dos santos. Então eu pedi agora à noite para que os irmãos pudessem colocar os assuntos que porventura nós íamos falar. E com base no que os irmãos colocaram, eu separei aqui o tema. Deus nos dê graça para pregar, claro, depende da graça de Deus. Amém. E eu separei um tema bem simples e ao mesmo tempo bem complexo. E eu acredito que a maioria desses pedidos nesse tema vai ser falado. Eu coloquei relacionamento, o tema dessa noite é relacionamento híbrido com Deus. Amém. Então nele nós podemos falar da verdadeira adoração, falando e fazendo comparações, amém? Amém. Para isso eu quero ler duas escrituras com a igreja. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 22. Depois Tiago capítulo 3. Estou baseado nos próprios pedidos dos irmãos. Anotação aqui do que os irmãos pediram para falar. Eu estou com esse tema e eu espero que Deus dê graça para que a gente possa envolver todos esses pontos mencionados. Se não der tempo, mas a gente vai tentar pelo maior número de pontos possível. Amém. Gálatas 5, versículo 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Amém. Agora vamos para Tiago capítulo 3, versículo 11. Então a Bíblia fala do fruto do Espírito. Todos esses pontos não são frutos, é um fruto. Este mesmo fruto dá amor, alegria, paz, unidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Mas além desse fruto do Espírito, nós vamos ler agora Tiago 3, capítulo 3, versículo 11 e 12. Podemos? Amém. Amém. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial de água doce e amargosa? Meus irmãos, pode também uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce ao mesmo tempo. Vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor fale conosco ainda mais. Pai, nós pedimos a tua direção, Deus, para que o Senhor nos dirija. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. O tema dessa noite é relacionamento híbrido com Deus. Relacionamento híbrido com Deus. Na primeira escritura que lemos, fala do fruto do Espírito. Não é isso? É amor, alegria, paz, unidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
E ele diz que se você anda no Espírito, então você não anda mais na carne. Como é que você vai andar na carne se diz ter o fruto do Espírito? Então, Paulo, ao citar essa escritura, estava mostrando que quem nasceu de novo não anda mais segundo a carne. Amém. Inclusive, o novo nascimento é um dos assuntos que foram pedidos aqui também. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então, o que é um relacionamento híbrido? O que é híbrido? Híbrido, irmãos, é lá. Se você mistura, por exemplo, um cavalo com um jumento, nasce burro. Ou é com um burro que nasce jumento, agora eu confundi. Né? E vai nascer um jumento. Né? Ou com a jumenta vai nascer um burro. E o burro, o que nasce dali não nasce mais nada. Morre ali. Tudo que é híbrido morre. Não tem mais como levar à frente. Literalmente tudo. Você pega os grãos e você planta algo que é híbrido, você vai ver que aquela árvore vai frutificar muito, mas ela vai morrer e não vai gerar frutos, ou perdão, filhos ou árvores. Ela não pode porque seus frutos não têm semente. Então eu já comi, por exemplo, laranja híbrida, laranja sem semente, você nunca vai plantar. E ela pode ser doce, pode parecer o que for, mas vai gerar morte, porque ela está condenada à morte, ela não pode perpetuar à frente. Então, um relacionamento híbrido com Deus gera morte. Todo relacionamento híbrido com Deus gera morte. E os maiores ateus da terra, os maiores ateus que essa terra já viram, um dia foram cristãos. Só que eles tiveram um relacionamento híbrido com Deus. Os maiores foram cristãos. Não tem um sequer, um grande nome no meio ateu que não venha do cristianismo. E o que fez a diferença no relacionamento híbrido com Deus? Você vai ver que as pessoas, quanto mais religiosas elas são, quanto mais devotas elas são, geralmente essas são também as mais hipócritas. Geralmente são essas. Aqui aquelas que olham detalhes em tudo, observam tudo dos outros, mas a sua vida vai estar cheia de. Geralmente apontam para isso. Os casais que mais se separam, isso é estatística, mais se separam no mundo inteiro são cristãos. Casal de hinduístas não se separam como os casais. Vou dizer para você, os muçulmanos sequer têm separação entre eles, o índice mas entre os cristãos é o maior índice de todos. Relacionamento híbrido. Estamos vivendo uma fase tão terrível. Se nós queremos observar um exemplo de um cristão, nós temos que olhar para o ímpio que vivia, por exemplo, nos anos 80, nos anos 70, nos anos 60. Eu olho as pessoas que não iam à igreja, a moral e a conduta que elas tinham, e eu olho para os cristãos que se dizem cristãos no dia de hoje, e eu olho que os ímpios têm uma vida muito mais exemplar, porque estas pessoas estão vivendo uma vida híbrida com Deus. O seu relacionamento é um relacionamento híbrido com Deus. Então você vai observar que as pessoas mais insensíveis, isso também você pode até comprovar de várias maneiras, mas existem várias ações sociais que já comprovaram isso, que as pessoas mais insensíveis para ajudar o próximo são os cristãos. São os cristãos. São os religiosos. Inclusive, falando disso, eu lembrei agora, um pastor nos Estados Unidos se fingiu de mendigo na igreja dele mesmo. Uma igreja grande, se fingiu de mendigo. Eu não sei se foi algum ou se eu vi em algum outro lugar, mas se fingiu de mendigo e ninguém ajudava. Depois ele revelou quem ele era na própria igreja, era o pastor da igreja. Se fingir de mendigo e não houve quem ajudasse. Os piores que existem na terra são os cristãos. Falando de índice, quanto mais igreja tem no país, pior é o país. Pode pegar qualquer país do mundo. Quanto mais igreja tem no país, pior é a condição moral do país. Porque os cristãos são a pior classe que existe na face da terra. Dói dizer isso? Dói. Eu sou um cristão. Dói dizer isso? Sim. Os cristãos são as pessoas mais hipócritas, são os mais mentirosos, são os mais enganadores, são as pessoas mais insensíveis, são as pessoas que menos têm testemunho de um cristão.
de fato, são os que se dizem cristãos. Você pega um maometano, você acusa eles, olha, a vida é exemplar. Você pega um casamento de alguém ali da cultura, quer que seja judaica, islâmica, você vai ver que dá muito mais afeto, a questão exemplar do que a família, a maneira que os filhos são criados e tudo isso. Por quê? Porque nós vivemos um relacionamento híbrido com Deus. As culturas, o islamismo, já que eu nem tinha notado nada sobre, mas deixa eu falar algo com você. O islamismo, a religião islâmica é levada tão a sério que eles não permitem sequer pessoas entrar no país usando umas roupas que se usa hoje dentro da igreja. Nem estou falando dentro da igreja, estou falando no país, lá fora. Eles não aceitam. A coisa é levada tão a sério que as mulheres são casas ainda puras. A coisa é levada tão a sério que a adoração, a oração, o fervor, a maneira que eles vivem, o tipo a questão social deles não se compara. E nós nos dizemos cristãos, muitos de nós compramos e não pagamos. Eu não estou falando de você aqui, muito embora sim você assim. Compramos e não pagamos, falamos algo e não cumprimos com a palavra, nós não honramos os nossos votos que fazemos, quer seja com Deus, quer seja com o esposo, quer seja com o patrão. Nós não honramos os nossos votos em nenhum aspecto, e nós queremos saber, entender, buscar como ter um novo nascimento, buscar como ter um relacionamento com Deus, buscar como ter uma comunhão com Deus, buscar o batismo do Espírito Santo, buscar ter um novo nascimento. Se nós não começar pela base, se nós não começar pelo que está errado, você sempre terá um relacionamento híbrido com Deus. Você pode orar, pode chorar, pode sentir alegre, aquela alegria da renovação, você pode sentir tudo isso. Tudo será falso. Tudo durará uma semana, 3 dias, um mês, mas aquilo cairá. É verdade. Aquilo cairá. Não pode permanecer enquanto isso for híbrido. E isso é um sinal de um relacionamento híbrido com Deus, é a morte. É o sinal de um relacionamento híbrido com Deus. Um relacionamento íntimo com Deus precisa ser contrário, é em espírito e em verdade. Amém. Jesus ensinou a como ter um relacionamento íntimo, não mais híbrido, mas íntimo com Deus. Amém. E ele precisa ser em espírito e em verdade. Amém. Certa feita, Jesus disse para alguém: olha, acerte logo com teu irmão, vai logo acertar como você falhou com ele, ou que ele falou com você, e depois oferta a tua oferta no altar. Foi o que Jesus ensinou. Sim, é os princípios da lei, amém. O princípio está ali. Acerte primeiro com aquele que você vê. Se você não acertar com quem você vê, você quer acertar com quem nunca viu? Se você não consegue acertar com quem você se relaciona, você quer se acertar com aquele que você nunca terá um relacionamento se não tiver com as pessoas? Então, essa fé falsa, religiosa, tem levado à morte. O mundo está morrendo, muitos de nós estamos morrendo, o mundo religioso está morrendo. Está morrendo, porque tudo está relacionado a essa vida híbrida. E um relacionamento híbrido é apenas uma religiosidade hipócrita. Só isso. Não é nada. É dias bons e dias maus. Dias bons, você é tão bom que começa a ser aquele que julga. Você se acha bem, você acha o direito de apontar. Quando você está mal, é outros apontando para você. E ser cristão não tem nada a ver com apontar ou ser apontado. Ser cristão é ter uma novidade de vida. Amém. Ser cristão é ter nascido de novo. Aleluia. Isso é ser cristão. É ter nascido de novo. É você ter consciência. Sabe, um dos pedidos aqui, uma irmã colocou mais ou menos assim: gratidão pelo amor de Deus. Sabe, é mais ou menos isso. Você ter uma consciência que Deus fez por você ser grato. Amém. Agora, às vezes nós somos ingratos, irmãos, com as pessoas que estão do nosso lado. Nós somos tão ingratos, e nós queremos ser gratos a Deus.
Nós somos tão ingratos para quem nos ajuda, quem está ali, quem está tudo que a gente, você está querendo fazer algo, tem alguém que te ajuda, tem alguém que está ali do teu lado, está ali te ajudando, está te dando força, está ali te apoiando, e aí você nunca é grato, nunca. Mas você quer ser grato a Deus. Aquela pessoa é Deus. Aquela pessoa que está fazendo é a ação de Deus na sua vida. Nós não percebemos quão religiosos e distantes de Deus estamos. Então, nós precisamos entender. No natural, nós não vamos, por exemplo, nós ficamos acomodados na vida natural, da maneira que somos. A gente, se alguém ajuda a gente uma vez, a gente acha que é dever daquela pessoa nos ajudar. Aí aquela pessoa ajudou, depois ela ajuda de novo. Aí depois você pede como se fosse um favor. Aí depois você já está quase que mandando, porque você acha que é uma obrigação daquela pessoa. Isso é um sinal de que você não sabe o que é ser grato. Você não sabe o que é gratidão. Você não sabe o que é ser compassivo. Você não sabe o que é ter nascido de novo. Então nós precisamos entender cada ponto. Porque se nós não aprendermos, nós seremos dominados. E o homem que não sabe mais o que plantar, ele não sabe o que colher. O homem que não sabe o que planta, ele não sabe o que colhe. O homem que nunca plantou não tem nada para colher. E às vezes nós temos plantado coisas terríveis e queremos buscar de Deus coisas boas. É isso que às vezes nós estamos fazendo, porque nós não nos colocamos no lugar correto. E hoje vivemos de uma maneira tão híbrida, que o homem, quando Deus fez o homem na terra, Deus fez o homem e disse: domine sobre os animais do campo e tudo que existe. O homem sabia pescar, o homem sabia plantar, o homem sabia colher, o homem sabia dominar todas essas coisas. Hoje o homem é tão híbrido que ele não sabe trabalhar. Se largar ele vai morrer. Eu morreria. Isso é hibridez, sinal de hibridez. Hoje a mulher casa, não sabe matar uma galinha, não sabe tratar um peixe, sinal de hibridez. O mundo está híbrido, as coisas estão ficando híbridas. A gente vai comprar carne, já compra carne pronta no supermercado. Sinal de hibridez. Sinal que as coisas estão tudo fora e a gente tem que terceirizar. Porque a gente não quer fazer mais nada, a gente não sabe fazer mais nada e nem se esforça para fazer nada. Nem se esforça. Por exemplo, eu não sei plantar, mas se não tivesse passando dificuldade, eu tinha que me virar, plantar, cavar buraco, trabalhar na diária, eu tinha que me virar. A mulher não sabe fazer comida, ela tem que se virar para aprender a fazer a comida. E assim por diante. Amém? Amém. E a gente começa a fugir do fruto. Por exemplo, qual é o fruto do Espírito? O amor. O amor gera alegria. Paz. Da paz vem a longanimidade. A bondade. Da bondade vem a fidelidade. E a mansidão. Da mansidão, irmãos, vem o domínio próprio. Ou seja, um está associado ao outro. Sempre um associa o outro. Um ao outro. Então, se você não tem domínio próprio, você nunca será manso. Se você não tem domínio próprio, a tua alegria não é uma felicidade, é um momento, é uma coisa assim que está altos e baixos. E o fruto do Espírito é manter sempre na qualidade, que é aquela árvore, que é o Espírito. Se o Espírito está em você, Paulo disse, você não pode fazer as obras da carne, você não pode mais plantar as coisas da carne. Mas se você ainda planta, há algo errado, tem algo muito errado. E às vezes nós não percebemos o quanto está errado. Vou falar de tantos pontos aqui, irmãos. Por exemplo, falaram aqui sobre família, prioridade, priorizar também a Deus. Para eu priorizar Deus, eu preciso priorizar minha família. Para eu priorizar Deus, eu tenho que priorizar minha família. Amém. Se eu não priorizo a família, eu nunca priorizei a Deus. Não, eu vou logo fazer isso aqui, vou orar, vou não sei o que. Tem um monte de coisa para resolver. A não ser que... Então,
até o casamento hoje é um casamento híbrido. A vida conjugal hoje é híbrido. Porque o casamento tem um tripé, que é, ela tem que ser companheira, auxiliadora e dona do lar. É o tripé. É o tripé. Então, como companheira, ela vai acompanhar. Companheira acompanha, não é isso? Mas não é acompanhar assim de andar, andou e foi junto. Não, não é apenas isso. Companheira, ela vai acompanhar, ela vai andar junto no mesmo projeto, no mesmo propósito. Ela acompanha. O marido, por exemplo, eu nunca esqueço. Meu pai falou assim: olha, nós vamos construir uma casa. E meu pai saiu para trabalhar fora. E minha mãe trabalhava na época, né, no cruzeiro, sabe, essas coisas. E foi juntando, ela para um lado e ele para o outro, trabalhando ela na cidade e ele para fora, juntaram dinheiro para comprar o terreno. Aí ele falou: nós vamos construir. E aí eles pegaram e juntavam o dinheiro e iam construir. Ele tinha uma companheira que estava ali no mesmo propósito. Amém. Tinha uma companheira. O propósito é ali. Agora, os casais hoje é assim: o homem está querendo fazer uma coisa, a mulher não está nem aí no projeto do homem, não está nem aí no propósito do homem, nunca foi uma companheira, nunca sabe o que é ser companheira e quer ter um relacionamento com Deus. Isso é um casamento híbrido. Isso é um relacionamento híbrido. É assim que a gente, depois eu vou trazer alguns textos, é assim que a gente trata, às vezes, Deus. A gente não tem companhia. Depois eu vou fazer algumas aplicações com Deus, porque senão eu vou sair do ponto. Para não demorar muito tempo aqui, vamos lá estudar a auxiliadora. A auxiliadora é alguém que está auxiliando, não é isso? Amém. Alguém que auxilia. A auxiliadora é alguém que está em prontidão para ajudar aquilo que o esposo está fazendo. Isso é auxiliadora. É diferente de companheiro. Companheiro tem propósito, unidade e propósito. Companheira é unidade e propósito. O homem está querendo fazer algo, a mulher, vamos lá, vamos juntas, vamos fazer isso aqui. Amém. Vai acontecer, vai dar certo. Aleluia. Já auxiliador você está fazendo, eu vou fazer com você. Estou junto com você. Olha, irmãos, eu cresci num lar não cristão. Eu cresci na casa onde meu pai e minha mãe não eram de ir para a igreja. Mas vou dizer para você, eu lembro que nós morávamos na casa emprestada e foi pintado de cal. Eu nunca esqueço disso. Minha mãe ajudava meu pai a pintar a casa. Ele estava pintando, ela estava lá ajudando ele a pintar. Mas eu nunca esqueço disso. Eu lembro que quando foi na outra casa, quando foi construída a casa nossa, que hoje, até hoje eles moram, eu falo: nossa, é deles, né? Porque não moram lá. Foi construído, nunca esqueço. O papai pegava uns pincel, óleo, hoje eu sei que é óleo, né? Que é essa mesma tinta aí que pinta essas madeiras. E ele tinha uma área, que era na casa do vizinho, que só tinha uma área grande. E ele guardou as madeiras lá enquanto fosse perto da casa. E ele pintava, nunca esqueço. Aí na minha casa só eu não tenho irmão. E ela disse: meu filho, bora ali que teu pai está pintando, vou ajudar ele. Eu ficava lá olhando lá e ele pintando um lado, a madeira, aquela madeira grande, se pelava todo de óleo, mas ela ajudava. Amém, Senhor. Amém. Isso é assim, aleluia, Senhor. É alguém que está ali junto, é alguém que está ali numa unidade, que está ali buscando. Mas hoje, os casais hoje não tem nada disso, nada disso. Cada um é por si. Cada um é por si. Quando não é o homem, é a mulher. Quando não é os dois. Quando é o homem que só é por si, a mulher que é só por si. Quando é o homem, a mulher quer uma coisa, o homem quer outra coisa. Quando não é o contrário. Falo os dois porque hoje as pessoas trabalham, né? Tem mulher que trabalha. Por exemplo, a mulher trabalha: eu quero montar uma loja. Aí o marido vai e faz tudo para montar aquela loja. Eu estou querendo fazer tal coisa, o marido vai e faz. Eu quero comprar um carro, o marido vai fazer de tudo para que aquela pessoa compre um carro. Está ali no projeto. E a pessoa é tão séria e consciência que todo o projeto que ele está, ela está fora. Às vezes é o contrário. Porque são híbridos, ou um deles é híbrido. Então isso é terrível. Então, a prioridade na família é entender o que é a estrutura familiar e entender que esses valores vão ser deixados para os filhos estão vendo, eles são cegos e nem doidos. Eles estão vendo quem é a mãe ou quem é o pai que está ali, que acompanha, que está ali, quem é cada um por si. Eles veem tudo.
E é essa herança que você vai deixar para eles. Então, começa pelos próprios pais, a ação deles, depois a instrução, a normativa, o ensinamento. Eu não vou também custar muito aqui, mas eu acho que já deu para passar também por isso. Amém? Amém. Então, o relacionamento híbrido com Deus é passar por cima das instruções de Deus e querer buscar Deus sem se submeter a Ele. Isso é um relacionamento híbrido com Deus. É você dizer, oh Deus, glória a Deus, vamos orar, vamos fazer campanha, vamos jejuar, vamos não sei o quê, mas na hora de se submeter à vontade dele, você não se submete. Jesus disse, por que me chama Senhor se não faz o que eu vos mando? Como é que Ele é o meu Senhor se eu não estou fazendo nada do que Ele me ensina? Isso é um relacionamento híbrido com Deus. Gênesis 2,18 disse Deus, não é bom que um homem viva só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Efésios 5,22, vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Ou seja, ele compara a sujeição de uma esposa ao esposo como se estivesse se sujeitando ao próprio Deus. É o que o texto está comparando. Amém. Como ao Senhor. Como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Amém. A gente passa por cima de princípios, de valores. Agora, não é que por isso o homem vai ser o manda-chuva, o ignorante, não. A Bíblia diz amai as nossas mulheres. A questão, irmãos, que hoje no mundo híbrido parece que cada um vai por si. Então viver em comunhão com Deus é se submeter a Cristo. E se submeter a Cristo não é se submeter com perdão, estou fazendo isso porque é só porque se não fosse a palavra, você nunca cumpriu a palavra. Eu só me submeto porque a palavra ensinou, mas se não fosse, não tivesse esse texto, duvido se eu fazia isso. Você nunca soube que ia servir a Deus. É verdade. Porque primeiro você nunca foi convencida pelo Espírito, é a letra que está te convencendo. Então você faz com peso, você faz com distanciamento do próprio Senhor. E isso é hipocrisia. Isso não serve diante dos olhos de Deus. Então você precisa fazer sem reserva, fazer com prazer, fazer buscando relacionamento. Amém? Então qual é o DNA do adorador? É obedecer. Eu estou falando do DNA porque também eu estou entrando em todos os pontos aqui que me pediram. Tá? Qual o DNA do adorador? É obedecer. É ter prazer em obedecer. Quem ama tem prazer em cuidar. Só quem ama tem prazer. Às vezes uma criança, o pai pede uma coisa, pode até ser por temor, mas quando o pai tem o respeito dos filhos, primeiro ele teme, porque o próprio Deus ensina através do temor. Ele teme e depois ele respeita. Porque todos nós respeitamos aquilo que tememos. Amém. A gente só não respeita o que não teme. Por isso que você vê filho trocando conversa com o pai está dizendo uma coisa, o filho, não é assim não sei o que, então a mãe está dizendo uma coisa e o filho está respondendo sempre. Nunca teve moral dentro de casa. Nunca teve. Está deixando isso para que ele seja um pai responsável. É isso que estão sendo deixados. Então quando a Bíblia mostra que todos nós precisamos de um padrão, e o padrão familiar, que a igreja nada mais é do que uma reunião entre famílias. As famílias estão reunidas buscar a Deus de maneira melhor, as próprias glórias. Amém? Então o DNA do adorador é ter prazer em obedecer, sem peso, sem culpa, né? Com amor. É ter prazer. Se a gente não tem esse prazer, irmãos, a coisa vai distante. Se eu não tenho prazer em obedecer, o que eu estou fazendo? Que tipo de ser? Eu estou servindo a Deus como? Como eu estou servindo a Deus? Falaram também sobre a última geração dos santos. Mas qual é essa última geração? Porque, para ser sincero, a geração dos meus pais são mais coerentes do que essa geração nossa. E se botar muitos que dizem ser da mensagem, muitos de nós, os meus pais ímpios dão mais exemplo do que muitos de nós, em muitos aspectos. Muitos aspectos. Eu garanto para você, meu pai negócio nunca, eu lhe garanto, eu estou falando meu pai terreno. Compromisso, deu a palavra, ele vai fazer.
Se ele foi pescar, nunca esqueça. Irmãos, eu aprendi a ser o que sou com meus pais em casa. Nunca esqueci. Meu pai pescava, chegava em casa, e vinha com outras pessoas num corpo, um peixe. Aí o pessoal separava. Vamos supor, chegava em casa, lá se separava. Botava lá na sala, não era na cozinha, no chão mesmo, os peixes. E colocava aí, um dividia para um, vamos supor para 5, botava 1, 2, 3, 4, 5, cada um na sacolinha. Aí quando ficava ali o maior, deixava o menor sempre para ele. Ele falava, não, leva isso para ti. E ele nunca quis se dar melhor em nada. Amém. Mesmo nós precisamos. Então, ter princípio, ser honesto. Quantas vezes meu pai sempre ensinou, disse, rapaz, filho meu não aparece com mulher que casa, fica beijando ela aqui na minha casa. Era um ímpio. Mas que exemplo que ele estava dando? Ele podia fazer o que fosse, mas ele estava ensinando um exemplo da minha casa. Desde tatuagem, desde valores, questão de ética, de princípio, tudo ele ensinou. E para mim serviu. Eu não posso esperar uma vida em perfeição de alguém que não serviu a Deus. Aí vou dizer, questão de moral e conduta. Então a gente precisa entender os valores que é deixado. Então essa geração, ela é uma geração que não sabe o que é ter um relacionamento íntimo com Deus. Ao mesmo tempo existe ainda na nossa geração pessoas que têm assim um relacionamento íntimo com Deus. Mas eu vou dizer para você, é muito provável que os teus filhos, mesmo você aprendendo, é muito provável que eles não seguirão o teu caminho, se você não instruir desde pequeno. Se você não instruir desde pequeno. E você basta olhar para dentro de casa, olha a educação da mãe, do pai. Eu tenho não é parente meu, mas é um amigo que mora em São Benedito. E ele casou e ele tem 3 filhos com uma mulher que mora no Pará. E tem 2 com outra mulher que mora em São Benedito. Os 3 do Pará, sim, o jeito deles, exemplar, boas pessoas, comunicativos, mas eles herdaram de quem? Da mãe. De quem? Da mãe, que educou, Senhor, do pai, educou. Os outros 2 é totalmente diferente. Totalmente diferente daqui. Sem princípio, tem valor. O que mudou no Paulo? Educação. A educação. O pai é o mesmo dos 2. Um dia eu disse para ele que ele não sabia o que ia ser pai. E se soubesse, os filhos não estariam daquele jeito. E ele falou, como assim? Eu fui sincero com ele na época. Porque a diferença é tão grande. E aí, às vezes, você bota um menino na casa, você vê a diferença que o filho trata o pai e que trata a mãe. Para você ver. A gente está destruindo as coisas sem perceber. Relacionamento íntimo com Deus é reconhecer aonde a gente tem que acertar. Reconhecer onde precisamos acertar. A última geração, os que de fato busca Deus em acertar aquilo que está errado. Se você ouve uma pregação e aquilo não está surgindo efeito, você já morreu. Você já morreu espiritualmente. Então hoje a maioria tem uma adoração híbrida. Isso gera morte. Gálatas capítulo 8, capítulo 6, verso 8 diz assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará. Escute bem. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará. E o que é? Ele diz qual é o fruto: corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Aí você vê como a vida é corrupta, a vida é só o ego, é só a vanglória, e enquanto o outro está ceifando uma vida eterna, uma vida de esvaziamento. E Gálatas 3:3: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne. Sabe que nós somos tão insensatos, irmãos, que nós começamos tão bem, nós estamos terminando tão mal. Nós começamos com um desejo, uma adoração. Meu Deus, essa mensagem é poderosa. Calma, você começa tão bem, aí depois termina tão mal. Ah, não é bem assim, não precisa disso tudo, a coisa não é bem assim. O desânimo. Então, viver em comunhão, irmãos, é viver intensamente na doutrina de Deus. Viver em comunhão
comunhão, é viver intensamente na doutrina de Deus. Amém. Se você não vive intensamente na doutrina de Deus, você não sabe o que é viver comunhão. É assim, não é? Amém. Então, a nossa vida precisa estar alinhada. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Vamos encerrar, deixa eu ver. Falamos sobre viver em comunhão. Falamos sobre a gratidão, né, pelo que Deus faz. A questão da família, a questão da prioridade, o novo nascimento, o fruto do Espírito, a mansidão, a temperança. Né? O primeiro, irmão, o primeirinho do fruto do Espírito é o amor. Amém. Quem ama, quem ama, quem ama, quem não ama, mas quem ama. Por exemplo, eu não amo os meus animais de estimação. Se ele estiver morrendo, eu vou morrer. Eu não amo meus animais de estimação. Se eu amo, dentro de mim eu vou querer cuidar. Tem gente que gasta o que tem com um cachorro, com um gato, não gasta o que tem, o que não tem, vai botar lá mesmo porque ele ama, até chora. Tem gente que é assim. Irmãos, eu tento sempre assim, eu coloco o meu amor onde eu tenho que objetivar mais. Porque eu corro o risco de cuidar mais do cachorro que de alguém. E eu não quero ser, sinceramente, se tem uma coisa que eu não quero no dia do juízo, é Deus dizer que cuidou mais do cachorro do que das pessoas. Eu não quero. Eu não tenho prazer nisso. Fruto do Espírito, DNA de adoração, a última geração dos santos. Amém. Batismo no Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, irmãos. Olha, tudo isso aqui leva ao batismo. É a prática. Você acertar o que está errado, acertar primeiro com as pessoas, para depois acertar com Deus. Amém. Você está dentro do patamar do que Deus está desejando para você. Se você é homem, tem escritura para você. Se você é mulher, tem escritura para você. Se você é filho, tem escritura para você. Se você é pai, tem escritura para você. Se você é funcionário, se você é patrão, tudo isso a Bíblia diz que eu tenho que ser. E aí eu primeiro tenho que estar resolvido naquilo que é a minha porção. Aí a minha vida com Deus é uma consequência. Porque não é um esforço, já é algo lá de dentro, já está ali, já é algo natural. Não é um esforço que você está botando tanta força para segurar uma coisa, você sabe que você não vai segurar para sempre aquilo, vai cair. Você não vai segurar para sempre, vai cair porque se esforça tanto e não está olhando que a base está toda errada. Toda errada. Então é terrível quando você não consegue entender as questões básicas da vida. Básicas. E por fim, a única coisa que eu não falei foi batismo com o Espírito Santo e a imposição de mãos. Batismo com o Espírito Santo, você vai orar por alguém, ela nunca vai ser batizada com o Espírito Santo. Nunca vai ser batizada com o Espírito Santo. Pode ser por causa da oração. Ou seja, uma motivação de alguém que está ali selada para aquilo. Porém, de maneira geral, você não vai ver, mas vai ver sim, você impor as mãos sobre aquela pessoa e ela falar em línguas, ela recebeu o dom de línguas, ela está cheia de Deus. O selo, não. Batizar vem do selo. O selo não vem por imposição de mãos. O dom você pode receber, Paulo que diz isso. Então, o selo é uma vida com Deus, é Deus te selando. Amém. A minha oração não vai fazer você selado, mas a tua vida com Deus, o teu temor, vai fazer você ser selado. Amém. Alguns passam muitos anos, outros, no dia que aceita Jesus, já é batizado. Amém. Essa que é a realidade. A Bíblia mostra pessoas a Bíblia mostra pessoas que antes de ser batizadas nas águas, já foram batizadas no Espírito Santo e depois foram para as águas. Outras, quando saíram do batismo das águas, receberam o batismo do Espírito Santo. Então, ambos os casos são verdadeiros. E o que vai fazer diferença é o desejo. E o que a Bíblia diz que eles eram? A Bíblia diz que eles eram unânimes na doutrina. Amém. Atos 2,41. Eram unânimes. Mas hoje, as pessoas querem as suas próprias peculiaridades. E isso faz com que o Evangelho, o relacionamento, seja híbrido com Deus e não íntimo com Deus. Então é terrível isso. Amém? Amém. Aproveitando que a gente está falando e eu toquei nesses assuntos hoje baseado nos posicionamentos que os irmãos me deram,
Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Se tiver, faça que a gente vai tratar sobre esse ponto. Talvez não foi tratado. Ninguém pode encerrar? Podemos encerrar? Amém. Então vamos orar, fazer a oração final.